A minha convidada de hoje já esteve comigo aqui há um tempão atrás. É Cibele Medeiros, que é engenheira agrônoma, mestre em genética e melhoramento vegetal, e é gerente de desenvolvimento e mercado da Vitia. E o tema da nossa entrevista será a pressão das lagartas sobre a cultura do milho. Olá, Cibele, como é que você está? Tudo bem? Olá, Divino, tudo bem? Espero que vocês estejam também bem. É um prazer estar aqui no podcast, né, Agro e Prosa, e também retornar ao programa Morada do Sol. O prazer é todo meu de falar com você. Já tem um tempão que a gente não conversa e agora o pessoal já está plantando milho de novo, né? E toda vez a gente tem sempre os mesmos problemas e tal. Só que esse ano, diferentemente de outros anos, a pressão sobre o produtor rural está um pouquinho maior, não está, Sibeli? Tá, é bem complicado, né, a pressão de pragas, porque alguns fatores acabam influenciando, né, interferindo. Um primeiro fator vem lá atrás, né, desde a soja. Porque quando a gente tem altas temperaturas, o ciclo também ele fica menor, né, do inseto. Então a gente tem uma população maior, né, e que fica consequentemente para a cultura que vem depois. E a gente observou muito na cultura da soja, muito milho tiguera, porque em algumas áreas não houve chuva, né? Então o produtor ele demorou muito para dessecar. Então, esse milho ele foi ficando ali de novembro, meados de novembro, até no início de dezembro. Então, isso fez com que a população da praga também aumentasse. E aí, quando teve o plantio, né, logo que teve o plantio, a entrada também do pós-emergente, né, ela também atrasou. Então, isso fez com que essas lagartas elas permanecessem na área e, consequentemente, essa população aumentou e essa população agora ela vai vir para o milho, né? Então, o milho vai ser um grande desafio aí no controle de lagartas, principalmente. Bom, agora que você já fez essa introdução bacana, interessante, conta um pouquinho para a nossa audiência quem é a Cibele e quem é a Vitia. Ah, bacana. Bom, como você já me apresentou, né, Divino, meu nome é Cibele, eu sou engenheira agrônoma, eu sou de uma cidade bem pequenininha, perto de Ribeirão Preto, que chama Dumont, né, é uma cidade pequena, no entanto, produz muito amendoim, então a gente tem muito orgulho, porque tem muitas fábricas ali, né, de paçoca por conta do alto plantio de amendoim. Sou mestre em agronomia, com ênfase em genética e melhoramento vegetal, e comecei minha carreira na Vitia lá em 2014, no desenvolvimento de produtos biológicos. Então, desde 2014, eu venho atuando, né, no desenvolvimento de mercado, principalmente focado nessas tecnologias. A Vitia é uma empresa brasileira, né, a gente fala que é uma multinacional brasileira, porque atua em outros países, principalmente da América do Sul, a gente tem negócios também na América Central e ampliando para outras regiões do mundo todo, e a VIT é uma empresa focada em nutrição e defesa vegetal. No segmento de nutrição, nós trabalhamos com linha de fertilizantes foliares especiais, fertilizantes fluidos à base de macro e micronutrientes, suspensões concentradas, biofertilizantes, uma linha completa de adjuvantes, e quando a gente fala de produtos biológicos, nós temos dois segmentos, né? Os bioinsumos focados para a nutrição de plantas, como os inoculantes, ou para a promoção, né, do crescimento vegetal, e também um portfólio completo de controle biológico. Então, são produtos que controlam pragas e doenças por meio, né, de agentes de controle ou microbiológicos, que são principalmente fungos e bactérias, ou até mesmo macrobiológicos, que são insetos parasitoides ou predadores. De 2014 para cá, muita coisa mudou, não mudou? Ah, mudou, né? A empresa ela teve uma crescente, a gente vem numa crescente muito positiva, e acho que um grande marco da companhia foi realmente ter se estabelecido no mercado, né, como uma empresa referência em controle biológico, oferecendo soluções para todos os cultivos e que controla diversas pragas e doenças. Você falou da pressão
do milho tiguera. E eu observei isso realmente. Você tem toda a razão no que você disse aí. Tinha lavoura que a gente não sabia se o milho já tinha sido colhido ou não, de tanto milho que tinha ali. E isso, logicamente, que serviu de ponte verde, né? Serviu para que essas pragas pudessem atuar um pouco mais. E teve a questão do clima. Até que ponto essa instabilidade climática ela influenciou positivamente a favor dessas pragas? Tá. O clima, ele interfere com certeza, né, no desenvolvimento dessas pragas. Então, a gente tem dois fatores. Primeiro, altas temperaturas fazem com que o ciclo da praga diminua e a gente tenha mais gerações durante aquele ciclo. Né? Então, a gente acompanhou muitas regiões com altas temperaturas. Então, isso fez, com certeza, a gente tivesse mais gerações desse inseto no ano. Né? Então, isso aumenta muito a quantidade de inseto. Outro fator é a seca. Então, quando a gente fala de lagartas, os danos, eles se acentuam na época seca, né? Na época de florescimento e também na época seca. Então, a gente alia altas temperaturas, né, e uma umidade baixa, a gente tem, além de ter mais ataque, mais insetos também na área. E quando a gente fala de milho, né, aquilo que você falou, Divina, é uma ponte verde. Por quê? Na época que a gente planta milho, existem poucas outras ofertas de alimento para os insetos. Então, o milho acaba abrigando, né, muitos insetos que utilizam essa cultura para o seu desenvolvimento e para a sua sobrevivência. Né? Então, o clima ele acaba afetando dessa forma. Por que está todo mundo focado na cigarrinha do milho? Pouca gente está falando de lagarta. A cigarrinha do milho, ela é uma problemática que a gente vem acompanhando há mais de 3 safras, né? Então, realmente, o foco tem sido muito na cigarrinha, porque a partir de 2020, até um pouco antes, o produtor ele sofreu muito com essa praga. E essa praga, ela tem uma característica que é de transmitir, né, vírus e molicutes. Então, é um inseto vetor. Quando a gente fala de inseto vetor, a tolerância ela é zero, né? Porque quanto mais inseto na área, maior a chance de transmissão das viroses e dos vírus, né, que causam viroses, e das molicutes, que causam os enfesamentos. E quando a gente fala de enfesamento, o dano, ele é, dependendo do híbrido que é plantado, né, da variedade que é plantada, chega aí uma perda de quase que 100%. Né? Então, por isso que a gente tem falado muito de cigarrinha nos últimos anos. Né? Acontece que o manejo de cigarrinha também é um manejo que tem que ser muito bem trabalhado, porque é um manejo integrado de ferramentas. Né? Então, isso passa pela escolha do material que vai ser plantado, isso passa, né, pelo um bom tratamento de semente e também depois as aplicações na parte aérea da cultura, que aí a gente tem que aliar, né, tanto o manejo químico quanto o manejo biológico, para a gente conseguir cercar essa praga. No entanto, que se teve muitas discussões em relação ao plantio de milho na primeira safra, né, por conta disso, para que realmente a gente tenha um vazio ali e que realmente reduza, né, que tenha menos oferta de milho para a cigarrinha. No entanto, nos últimos anos, principalmente no último ano, a gente sofreu muito com o ataque de lagarta, né? Então, esse aparecimento de lagartas, ele ficou muito acentuado. E um dos fatores é o que a gente conversou anteriormente, isso se deve também ao clima, né? E principalmente quando a gente fala de milho, né? Porque lagartas, elas ocorrem em vários cultivos, mas aqui no caso, falando especificamente de milho, tem um fator que é importantíssimo, que é a quebra de resistência também das tecnologias que a gente tinha, né, para a lagarta, principalmente por conta das áreas de refúgio. Muitos produtores não fizeram refúgio, né, ou não tinha tanta oferta de semente para refúgio, que conseguia ter um sincronismo em relação aos manejos, e aí muitas tecnologias, elas estão sendo quebradas há aproximadamente 3 anos. Né? Então, a tecnologia Pro que a gente tem, muitas delas estão sendo quebradas. Então, isso faz com que indivíduos resistentes, né, tolerantes ou resistentes, quando cruzam, né, se acasalam com indivíduos resistentes, a gente tem essa população aumentando dentro da área. Entre as diversas lagartas que
que existem, tem alguma, assim, que causa maiores dores de cabeça, que estão, assim, mais em evidência? Tem, a gente fala de complexo de lagartas hoje, né, Divina? A gente não fala mais só de uma lagarta, né? Mas, assim, tem várias. Tem a elasmo, que é muito conhecida por causar aquele coração morto, né? Que as folhas elas vão se destacando ali da base. Tem helicoverpa, né? Que já foi um grande problema na cultura da soja e que tem aparecido também de uma forma até maior, né? Do que o produtor deseja. Claro, o produtor não deseja que nenhuma lagarta apareça, né? Mas o que a gente encontra mesmo são lagartas do gênero Spodoptera. E aí no milho a gente tem como representante, né, a Spodoptera frugiperda, que é a lagarta conhecida como lagarta do cartucho. E aí ela causa vários danos. Quando a gente olha na literatura, esses danos eles variam, né, de 40% a 50%, chegando até 60%, e isso vai depender, né, da condição de clima e também do material que está sendo cultivado. Bom, dentro das condições de clima que a gente tem agora, porque aquele período maior de seca já passou, então agora nós já estamos tendo chuvas, mas não, principalmente aqui na região centro-oeste, não com a constância de outros anos, né? Da forma como o clima está agora, isso vai fazer com que haja uma infestação maior de lagartas ou não? Tá? Quando a gente fala de clima, é até complicado porque a gente não consegue prever muito, né? A gente está num ano de instabilidade e aí muito se falou ano passado de El Ninho, e aí algumas notícias mostram, né, que isso tem um tempo aí para terminar, mas enfim, quando a gente fala de clima, é muito incerto, né? O Brasil, ele tem condições aí, né, diversas também, então acaba que cada região também se comporta de uma forma, mas o fato é que pela pressão que a gente tem de lagarta, né, principalmente por conta de milho tiguera, e a gente teve também muitas lagartas do gênero Spodoptera na soja, ou até mesmo no algodão, e agora vindo milho, é de se esperar que a gente tenha danos, sim, né, com lagartas. E aí os danos, eles são diversos, né, e eles podem levar até a queda da planta. Então, isso, com certeza, se o produtor ele não estiver atento ao manejo, a gente vai ter perda de produtividade por conta de lagartas. O fato de nós termos uma janela de plantio agora muito mais alongada, isso favorece as lagartas? Porque teve gente que desistiu da soja lá atrás, resolveu plantar milho, outros a soja acabou antecipando, então eles anteciparam também o plantio, outros a soja atrasou, ele atrasou o plantio. Então a gente tem milhos em diversos estádios, né? Você tem milho pequenininho, médio, grande. Isso favorece essas lagartas? Com certeza, porque você sempre vai ter alimento disponível, né? E não somente favorece as lagartas, Divino, mas favorece também as cigarrinhas, né? Porque um dos principais problemas, né, da cigarrinha é essa questão da gente ter milhos de diversos estágios de desenvolvimento. Isso faz com que a gente tenha uma migração. Então, essa questão de ter milhos plantados em diferentes épocas com certeza influencia muito na pressão das pragas em geral, não somente das lagartas. O que o produtor pode e deve fazer para enfrentar esse problema? Quando a gente fala de manejo, tem sempre uma palavrinha que é mágica, né? Que acho que todos os entomologistas usam, todos os profissionais, né? E até mesmo os consultores e gerentes de fazenda, técnicos, que é o manejo integrado. Né? Então, a gente sabe que o manejo integrado ele é indispensável, né? É a solução aí para a gente conviver com essas pragas. No entanto, é importante entender, né, no que consiste o manejo, principalmente como aplicar o manejo integrado. Quando a gente fala de manejo integrado de pragas e até mesmo de doenças, o manejo indispensável é a ferramenta biológica, né? É o controle biológico. E ainda existe muitas dúvidas em relação a como aplicar o controle biológico, né? Então, uma das pretensões que eu tenho aqui hoje é mostrar um pouco, né, do que a gente tem de controle biológico e como que eles controlam essas pragas. Quando a gente fala de cigarrinha, o manejo já estabelecido e muito conhecido é o uso de produto biológico, principalmente à base de fungos entomopatogênicos, né, que são fungos que colonizam o inseto
e que aí causa uma doença no inseto, e esse fungo ele vai se disseminando pela área. Isso faz com que a gente tenha residual de controle. Quando a gente fala de manejo de insetos, é muito importante que a gente tenha o residual de controle, porque muitos produtos químicos não têm um residual de controle tão grande. Né, isso faz com que a população ela tenha uma ressurgência muito grande. Então, a associação do manejo químico com o manejo biológico é uma ferramenta muito interessante. Quando a gente fala de lagartas, é interessante que a gente tenha um manejo visando as várias fases da praga, tanto o ovo, né, quanto a lagarta adulta, pensando também em adultos, pulpas, enfim, o controle biológico, ele consegue agir em diferentes fases. Quando a gente fala de ovos, existe parasitoides de ovos, né, que são os inseticidas macrobiológicos, e a gente trabalha com um produto chamado Tricovit, que é a base, né, de tricograma. Então, ele parasita os ovos de lepidópteros em geral. E ele pode ser aplicado em fazendas grandes, porque tem a tecnologia de aplicação de drones agora, que favorece muito, né? E ele é compatível com outras formas de manejo. Agora, quando a gente fala de lagartas adultas, o desafio é realmente atingir o cartucho, porque é ali, preferencialmente, que as lagartas ficam abrigadas. E aí, para isso, né, existem os inseticidas de contato, o desafio é fazer com que esse produto chegue ali no alvo, e também os inseticidas microbiológicos, que são os inseticidas à base de fungos, como, por exemplo, eu posso citar o Metaturbo, que é um produto à base de um fungo, né, chamado metarrísio, que tem a capacidade de colonizar essa lagarta dentro do cartucho. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de ferramentas de controle, mas envolvendo, né, tanto o manejo cultural, o manejo químico e, principalmente, o manejo biológico como uma estratégia fundamental. Então, esse manejo ele deve começar lá quando a lagarta ainda é um ovo, e ele deve ter continuidade ao longo do processo, é isso? Exatamente, e o monitoramento que vai também nos dizer qual que é o produto mais adequado para aplicar em cada fase. Por isso que é importantíssimo que o monitoramento ele seja muito bem feito. Identificou a praga, é hora da tomada de decisão. E se atentar também, Divino, aos horários de aplicação, porque a gente tem observado muitos erros em relação a isso, né? Horários de aplicação indevido para a lagarta, seja de produto biológico ou de produto químico. Né? A gente sabe que o melhor horário de aplicação é aquele horário em que a lagarta está exposta, né? E que coincide com os horários mais frescos do dia. Então, o produtor também precisa se atentar ao horário de aplicação, para a gente ter um bom controle final. Você falou de dúvidas, que existem muitas dúvidas em relação à aplicação. Quais são as principais dúvidas em relação à aplicação dos biológicos? Primeira dúvida, assim, que acho que é a top 10, é a top 1, né? Que sempre, que todo produtor questiona. Qual que é o melhor horário de aplicação? Acho que o horário de aplicação é uma das principais dúvidas, né? E para a aplicação de um produto biológico, a gente precisa de entender alguns fatores. Primeiro, né? Qual que é o biológico que eu estou usando? Porque cada biológico tem um período ideal de aplicação. Se eu estou aplicando um produto biológico à base de fungos entomopatogênicos, o ideal é que essa aplicação ela ocorra no final do dia. Isso porque um fungo ele precisa de 8 horas, né, de 8 a 12 horas ótimas depois da aplicação para ele se estabelecer no sistema. Então, o ideal é que essa aplicação seja feita no final da tarde. Né? Agora, quando a gente fala de produtos biológicos macrobiológicos, né, inseticidas macrobiológicos, que é a base de parasitoides, né, que parasitam ovos de lagarta, o ideal é a gente aplicar quando tem ovos na área. E aí vai se basear muito, a gente usa o monitoramento como uma base. Outra pergunta que aparece muito, né, que a gente é muito questionado, é em relação às misturas. Eu posso misturar um produto biológico com um produto químico? E aí, para isso, a VIT oferece, né, para cada produtor, cliente, uma tabela de compatibilidade. Nessa tabela, a gente tem os produtos mais utilizados dentro de um sistema agrícola, né, sejam eles
fungicidas químicos, inseticidas, fontes nutricionais e até mesmo adjuvantes. Porque, olha, antes o produtor ele tinha uma crença de que produto biológico ele não podia ser misturado com inseticida e nem fungicida químico, né? E aí a gente, através da pesquisa, a gente provou que não, que isso depende muito de qual produto está sendo utilizado, de qual dose está sendo utilizada, né, e qual produto biológico vai ser misturado. Então, existe sim compatibilidade de inseticidas químicos e fungicidas químicos com produtos biológicos, mas isso a gente só consegue esclarecer tendo em mãos essas tabelas de compatibilidade. Esse trabalho de compatibilidade dentro da companhia, ele se baseia no seguinte: nós simulamos uma cauda de pulverização, nós misturamos, né, o produto químico com o produto biológico que o produtor deseja aplicar, e aí a gente vê a viabilidade do micro-organismo. Não é uma compatibilidade física e nem química, é uma compatibilidade biológica, né, a fim de saber se aquele produto ele vai matar ou não aquele organismo que está presente no produto. E não são somente os fungicidas e inseticidas químicos que podem ter incompatibilidades. Durante esse processo nosso de pesquisa e de exploração, a gente identificou que muitos adjuvantes, né, que são produtos utilizados nas caudas de pulverização, eles podem agredir fortemente os micro-organismos presentes nos bioprodutos. Então, veja só a importância de se conhecer as compatibilidades, né? Então, essas duas perguntas são as que mais aparecem, que realmente requer muita atenção. O produtor ainda tem muita dúvida se o biológico funciona ou não? Ou essa já é uma questão pacificada? Olha, o controle biológico, ele já é realidade, né? Ele não é mais futuro. Então, o produtor, ele tem, ano a ano, assimilado ferramentas tecnológicas, biológicas. Quando a gente fala de nematicidas, eu vou trazer um dado importante aqui. Aproximadamente 90% do nematicida utilizado na cultura da soja, ele é biológico. Então, em relação a nematicidas, não tem mais dúvidas. Quando a gente fala de milho, quase 100% do nematicida utilizado na cultura, ele é de origem biológica, né? É um produto biológico. No entanto, ainda existe muitas dúvidas em relação ao que a gente comentou anteriormente, né? Como aplicar, quando aplicar, essas compatibilidades. E quando o produtor ele faz de uma forma que ele não foi muito bem instruído, ele acaba por duvidar da tecnologia, mas não porque ela não funciona, porque não foi recomendado da forma correta. Então, a recomendação, ela é fundamental, né? Quanto maior o nível, né, de conhecimento daquele técnico que está posicionando, maior vai ser a eficácia, né? Então, a gente está conseguindo quebrar esses paradigmas, essas barreiras, e fazer com que sejam tecnologias bem assimiladas em todos os cultivos. Um dos fatores também que favoreceu o controle biológico, e quando a gente fala em milho, né, é um grande case de sucesso, é a questão da cigarrinha. Nem o produtor duvida mais de que bovéria, né, ou outros fungos utilizados, como isária, né, funcionam. Só que desde que muito bem recomendado, posicionado, porque o posicionamento ele muda tudo, Divino. Um bom posicionamento faz realmente, né, o produtor ver a eficiência do produto. Se o produto for mal posicionado, assim como qualquer outro produto, ele não vai demonstrar o seu potencial de controle. Muitos produtores passaram a duvidar dos biológicos lá no início, devido a produtos de qualidade duvidosa que entraram no mercado, porque acabou entrando muito produto que realmente não tinha aquela eficácia, aquela qualidade toda, e isso deixou uma mácula, né? Muitos produtores passaram a não acreditar. Lógico que essa realidade mudou. Como é que é a realidade dos biológicos hoje? Esse é um ponto importante, porque quando a gente fala de controle biológico há décadas, a gente não tinha, de fato, o Brasil, a indústria que se tem hoje. Né? Hoje, o Brasil ele tem muito que se orgulhar da indústria de produtos biológicos. Né? O Brasil é o maior modelo, eu arrisco a dizer que é o maior modelo, né, de produção de bioprodutos no mundo. Então, hoje a indústria brasileira ela é extremamente tecnificada.
A gente conta também hoje com uma diversidade muito grande de produtos no mercado, inclusive recomendada para diversos alvos, né? Porque há décadas também tinha-se um estudo muito grande, principalmente de fungos entomopatogênicos, né? Principalmente Bovéria e Metarrísio, e as empresas eram muito pequenas, né? E até mesmo tinha essa questão de registro, né? Não se tinha toda esse cumprimento da legislação vigente no país. Hoje, para se comercializar um produto biológico, é necessário que ele esteja registrado na lei de agrotóxicos e afins, que é a mesma lei que rege o registro de produtos químicos. Então, é necessário que ele passe pelo crivo, né, da Anvisa, do IBAMA e do MAPA. E o MAPA, ele tem por obrigação, né, ele tem por função analisar os testes de eficácia agronômica. Então, a empresa que deseja registrar um bioinsumo para controle de pragas e de doenças, ela precisa comprovar que aquele produto ele tem eficácia igual ou superior ao que já existe registrado no mercado, né? Então, não tem como a gente duvidar da eficiência, é a gente descredibilizar todo o ministério, né? Todos os ministérios, órgãos federais que fazem essa validação, né? Então, a questão da legislação ela é muito importante. Então, é muito importante que o produtor, quando adquira um produto, também observe isso. É um produto que foi registrado? Aquele alvo que eu desejo controlar, ele está ali na bula, está presente? A empresa provou que tem eficácia agronômica igual ou superior ao que já existe no mercado? Então, isso fez com que a indústria de biológico ela avançasse, né? E a questão também da diversidade de produtos, como eu comentei anteriormente. Há décadas atrás, o que se trabalhava era principalmente inseticidas. Hoje não, né? Hoje nós temos nematicidas, temos fungicidas, tanto para doenças de solo, né? De doenças causadas por fungos ou bactérias que estão no solo, ou também doenças que são causadas por patógenos na parte aérea das culturas. Posso citar, Divino, como um case, um produto que a gente trabalha, o Bioimune, que é um produto registrado para a ferrugem da cultura da soja. Então, olha só onde o controle biológico ele chega, né? No manejo também de doenças de parte aérea. E passando, né, por outros alvos. Então, o Brasil ele tem que se orgulhar da indústria que ele tem, os ministérios têm feito o papel deles, né, que é realmente de validar, e as empresas precisam estar atentas à legislação e seguir a legislação para que o controle biológico ele não caia em descrédito, né? Cibele, muito obrigado por compartilhar essas informações conosco. Foi muito bom te ouvir. Obrigada pelo convite, espero retornar em breve para a gente falar de novos desafios e também trazer novidade, né, que é o nosso papel, sempre trazer novidade para apoiar o produtor, né, que é um grande guerreiro aí no campo, né, que sustenta aí a economia do país e que faz com que o alimento chegue na nossa mesa. Se depender de mim, você volta logo, viu? Não demora não. Abraço para você. Um abraço e até mais. Até mais. Eu conversei com a Cibele Medeiros, que é engenheira agrônoma, mestre em genética e melhoramento vegetal, gerente de desenvolvimento de mercado da Vitia, e ela falou, além da pressão que as lagartas exercem, né, estão exercendo sobre a cultura do milho, ela falou também da importância de se acreditar nos biológicos. Se você gostou dessa nossa prosa, deixe um gostei, compartilhe com outras pessoas, deixe um comentário e se inscreva nesse canal. Grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.